Há segredos enterrados no corpo humano, cicatrizes invisíveis que atravessam séculos. Cada um de nós carrega, silenciosamente, o eco de uma violência tão antiga, tão profunda, que é impossível apagá-la completamente. Esta é a história de um colapso, uma luta tão brutal que a própria humanidade quase foi consumida por ela. Uma catástrofe global que deixou vestígios de destruição, não apenas no mundo em que vivemos, mas também em nosso corpo. Uma história que começa há milhares de anos, e que de alguma forma, ainda nos assombra. Em cada célula humana, há uma biblioteca silenciosa de cerca de 360 milhões de letras genéticas. Esse código não só preserva o plano de vida de cada indivíduo, mas também esconde segredos de um passado esquecido, um passado de violência e tragédia. Para muitos, a ideia de que as guerras e os conflitos do passado podem ter deixado vestígios em nosso corpo parece absurda. No entanto, a ciência revelou algo perturbador. Estudos recentes revelaram que, há cerca de 1000 anos, a humanidade experimentou uma queda brutal e rápida na diversidade genética. O que parecia ser um evento natural, talvez uma catástrofe vulcânica ou um grande desastre ambiental, revelou-se algo mais sombrio. O colapso genético, como ficou conhecido, não foi causado por forças da natureza, mas por algo mais profundo e humano. Algo que ocorreu dentro das próprias sociedades, um reflexo de uma violência global, nunca antes vista. Os pesquisadores descobriram que a verdadeira causa estava no cromossomo Y, que sofre mutações e é transmitido de pai para filho. Esse cromossomo sofreu uma drástica redução, enquanto o ADN mitocondrial, que é transmitido exclusivamente pelas mães, permaneceu inalterado. O que significa que os homens foram os mais afetados. Essa descoberta foi uma verdadeira surpresa para os cientistas. Quando se pensa em uma catástrofe natural, a expectativa é que ela afete ambos os sexos de forma equilibrada. Mas o que foi encontrado foi algo muito mais perturbador. Apenas uma fração mínima da população masculina sobreviveu. Estima-se que em algumas regiões, de cada 100 homens, apenas um sobreviveu. Esse massacre global foi tão grande que a humanidade quase sucumbiu. Imagine se hoje fosse esse o cenário, um evento tão devastador causaria a morte de mais de 3 bilhões de homens, deixando apenas cerca de 200 milhões vivos. Esse foi o impacto da violência, que assolou a Terra há milhares de anos. Mas a verdade sobre essa catástrofe não parou por aí. Ao longo dos anos, mais de 250 sítios arqueológicos neolíticos foram escavados, e todos revelaram o mesmo padrão assustador: sinais claros de violência, de massacres brutais, com ataques concentrados nos homens. Nos vestígios encontrados, as marcas de mutilações e destruição eram evidentes. A violência foi tão intensa que os corpos de centenas de homens foram encontrados em fossas comuns, com evidências de que as cabeças eram o principal alvo dos agressores. Entre as escavações, uma das mais perturbadoras é a de Thalheim, na Alemanha. Lá, foram encontrados os corpos de 34 pessoas, todas mortas sem defesa, todas com sinais claros de violência. Não houve resistência, apenas a marca de um ataque feroz e implacável. O mais perturbador, no entanto, é que as mulheres estavam ausentes. As marcas nos corpos indicam que os agressores procuravam apenas os homens, os matando sem piedade. E isso não era um caso isolado. Em Erechim, ainda na Alemanha, outro grande massacre foi encontrado. Mais de 1000 corpos foram descobertos, em fossas comuns, com sinais de tortura e desmembramento. Além dessas escavações, outros locais espalhados pela Europa também revelaram vestígios de massacres semelhantes. Na região dos Balcãs, por exemplo, um sítio de escavação revelou uma série de corpos desmembrados e empilhados de forma macabra. Esses massacres, aparentemente aleatórios, foram uma consequência direta de uma mudança nas sociedades da época. Com o advento da agricultura e a formação de assentamentos permanentes, as sociedades começaram a se fragmentar em pequenos clãs e tribos, cada um competindo por recursos escassos. Ao longo do tempo, as aldeias começaram a se proteger. Muros foram erguidos, cercas foram instaladas, e os antigos assentamentos passaram a ser considerados fortalezas. Mas o que essas escavações também revelam é que essa violência não se limitava a invasões externas. As próprias sociedades começaram a se fragmentar,
com clãs competindo uns contra os outros, com uma brutalidade jamais vista. Cada aldeia se tornava um alvo, cada povo se via como uma ameaça para o outro. A violência era uma constante, e com o tempo, essa cultura de guerra se espalhou, afetando todas as populações humanas. Esses grupos de atacantes, que pareciam dominar as regiões, desapareceram com o tempo, mas as marcas deixadas por eles nunca foram apagadas. Eles, de algum modo, foram consumidos por sua própria violência. A memória de suas ações ainda ecoa nas cicatrizes que podemos observar nas escavações nas ossadas de homens que caíram sem chance alguma de luta. Apesar de toda a destruição, a civilização humana não sucumbiu completamente. A violência, por mais extrema que fosse, não foi capaz de erradicar toda a humanidade. No entanto, as cicatrizes deixadas por essa era de terror foram profundas. A evolução seguiu seu curso, mas a memória genética desse colapso permanece conosco. As populações humanas se espalharam, criaram novas sociedades, e o mundo começou a se reconstruir. As guerras não desapareceram, mas o cenário de violência extrema que havia existido durante o Neolítico se tornou uma sombra. Hoje, vivemos em um mundo onde a violência extrema é rara, mas as cicatrizes desse passado permanecem dentro de nós. O que foi uma luta pela sobrevivência, que quase destruiu a humanidade, ainda está presente em nosso DNA. O que antes foi um eco de guerra, hoje é um legado silencioso, que carrega uma lição importante. O que parece ser paz por vezes, é apenas uma máscara temporária para o caos que se esconde por baixo. As civilizações humanas surgiram, cresceram e caíram ao longo dos séculos, mas a sombra dessa violência primitiva ainda nos acompanha, moldando a forma como nos relacionamos, como nos defendemos e como enfrentamos nossos próprios medos. A guerra, a violência e a luta pela sobrevivência são aspectos fundamentais da nossa história e, embora muitas vezes pareçam afastados, sua essência continua viva dentro de nós. O que sabemos hoje, no entanto, é que a humanidade, apesar de seus avanços, carrega as marcas dessa era de terror, marcas que não se apagam facilmente. Elas estão em nossos genes, em nossas memórias e talvez em nosso comportamento. O colapso genético que quase destruiu nossa espécie é uma lembrança de que a paz, em seu estado mais fundamental, é uma conquista recente e talvez temporária. Então, da próxima vez que olhar para o mundo ao seu redor, lembre-se de que o que parece ser uma paz duradoura pode ser apenas uma calma superficial. A verdadeira pergunta não é se a violência acabará, mas quando ela voltará, e o que acontecerá quando ela surgir novamente.